Olá, turminha! Na nossa aula de produção de texto de hoje, nós falaremos sobre mito, né? O gênero textual mito. E, como exemplo desse gênero textual, nós trouxemos aqui também o texto O Mito de Ícaro, da página 14 à página 17. Então, primeiro, a gente precisa entender o que são os mitos. Os mitos, eles são narrativas, né, de tradição oral, ou seja, que foi passada através da oralidade de geração a geração, por povos antigos. Eles criavam esses mitos para explicar o surgimento, a existência de fenômenos da natureza e coisas que a ciência daquela época não sabia explicar a origem, o porquê aconteceu, como aconteceu. E todo o mito, na época, ele tinha uma explicação com base nos deuses, em seres mágicos e outros símbolos. Então, vamos acompanhar comigo hoje a leitura do mito de Ícaro. Contam que na cidade de Atenas havia um engenheiro muito criativo chamado Dédalo, que vivia tranquilamente com seu filho Ícaro a criar os mais diversos utensílios para as pessoas. Tinha uma precisão fenomenal, sendo responsável pelos melhores trabalhos manuais da Grécia. Um dia, Dédalo foi chamado à cidade de Creta para realizar uma obra para o famoso rei Minos. Construir um labirinto para aprisionar o Minotauro, um monstro indestrutível. Então, Dédalo fez um labirinto do qual era impossível sair. O rei Minos, temeroso de que Dédalo contasse o segredo do labirinto a alguém, não o deixou voltar para Atenas. E, cego pela desconfiança, mandou que o engenheiro fosse colocado no labirinto junto com seu filho Ícaro. Não podemos ficar aqui, meu pai. Dédalo sabia que o labirinto era intransponível por terra e que Minos controlava as águas. Teve então uma ideia maravilhosa, que só o seu gênio poderia conceber. Observou no chão as penas das aves que caíam no labirinto e com elas concebeu asas para que ele e seu filho pudessem voar e assim deixar o labirinto para trás. Prendeu-as com fios ou cipós das trepadeiras que cresciam nas paredes. Untou-as com um pouco de cera que conseguiu trazer consigo e confeccionou duas asas, uma para ele e outra para Ícaro. Esperaram uma noite de pouco movimento e então alcançaram voo por cima das paredes do labirinto, seguindo em direção a Atenas. Dédalo sabia que levaria 3 dias e 3 noites para voltarem para casa. O filho do engenheiro se divertia com as asas, indo cada vez mais alto. Dédalo o chamou e disse: "Meu filho, me escute. As asas que fiz nos colocam acima de muitos homens, mas lembre-se de que foram untadas com cera para impedir que as penas se separem. Aqui nesta altura não corremos perigo, mas não se aproxime do sol, pois seu calor esquentará a cera e as asas irão se desfazer." Entretanto, a empolgação do garoto foi mais forte que os conselhos do pai, e ele quis chegar onde nenhum homem jamais esteve. Quando o pai estava distraído, Ícaro voou alto em direção ao sol. Porém, o calor do sol derreteu a cera e Ícaro despencou lá do alto do céu, em direção às águas do mar. Quando Dédalo percebeu que seu filho não o acompanhava mais, gritou: "Ícaro, Ícaro, onde você está?" Logo depois, viu as penas das asas flutuando no mar. Então desceu e resgatou seu filho e finalmente chegaram seguros a Sicília. Então esse é um conto, né, do Ícaro, né, e do seu pai Dédalo, contando um pouquinho dessa história, uma história de tradição oral, contada, né, de geração a geração.